Hoje nós vamos aprender sobre o poema e o fazer poético. Essa é a nossa primeira aula do componente de língua portuguesa do grupo 4. Aí você abre seu livro, por gentileza, na página 8. Aí tem assim uma pergunta, né? Como posso me expressar? Ou seja, como nós nos expressamos? Aí, ó, nós temos a pintura, tem gente que se expressa através da pintura, do desenho, né? Um outro meio também é através da dança. Além da dança, tem outros que se expressam através do canto, né? Cantando ali, ele está se expressando. Expressando o quê? Expressando seus sentimentos, né? Ali o que está dentro. E ele repassa através desses meios. E, né, como eu já expliquei, dança, canto, desenho, pintura, todos esses são um modo de nos expressar, né? De expressar nossos sentimentos. Através da fala também. Além dessas maneiras, há outras maneiras de nos expressar, que é a escrita, né? Por meio dela, na escrita, é possível registrar a história da humanidade ao longo do tempo. E não apenas isso, a escrita nos permite brincar com as palavras. É o que se faz quando se escreve um poema. Escolhemos aquelas que gostaríamos de utilizar e as associamos a um sentido que expresse o que se quer. Além de brincar com o significado das palavras, o poema também permite brincar com os sons que há nele para conseguir determinado efeito, entre outras possibilidades. Aí o autor do livro, né, ele fala o seguinte, que nós brincamos com sons. Esse brincar com sons, às vezes no poema, né, quando você escreve algo que rima, né, você consegue rimar. Então ali você brinca com as palavras, né, brinca com os sons da palavra. E o livro ele vem nos trazendo, ou seja, ele vem falando um pouco na página 9 sobre o poeta Mário Quintana. Aí eu coloquei aí um poema, né? Tem um poema dele, que o livro fala o seguinte, que o autor fala também o seguinte, ou seja, ele diz que o poema são pássaros que chegam, não se sabe de onde pousam no livro, ou seja, as palavras elas surgem do nada e nós as colocamos no papel, né? Você não sabe de onde surgiu, mas aí coloca e às vezes dá tudo certo, né? Então ele tem um poema aí, eu vou ler para vocês rapidinho o poema que eu coloquei. Eu moro em mim mesmo. Não faz mal que o quarto seja pequeno. É bom assim tenho menos lugares para perder as minhas coisas, né? Ou seja, ele fala, né, que o corpo dele é a casa dele e por ser um corpo pequeno, né, por ser pequeno, ele não perde as coisas, né? Porque tem gente que mora em um lugar gigante, né? Entendi dessa forma, mora em um lugar gigante e aí deixa essas coisas espalhadas, bagunçadas e aí não consegue achar nada, né? Então tem essa também, né? Eu entendi dessa forma, você vai entender de outra forma. Então cada um que lê esse poema, né, ou qualquer outro poema, vai entender de uma maneira diferente. Nós somos diferentes no agir, no pensar, então nós somos diferentes. E tem assim na página 9. Escrever poemas e trabalhar a poesia é muito interessante e é uma possibilidade de viagem pelo mundo dos significados, né? Você viaja ali, são várias palavras, você está sentado, mas você viaja, né, na sua imaginação. E eu coloquei outro poema para você, né, aí do poeta,
que diz o seguinte, o poema, isso é uma frase, né? O passado não reconhece o seu lugar, está sempre presente. São mais duas fotos deles aí, uma caricatura e uma foto. E na página 10, nós vamos ler o texto de outro artista, né, de outro poeta aí, que é o José Paulo Paes. E tem como tema convite. Bora lá. Poesia é brincar com palavras como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio, peão, de tanto brincar se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é a água sempre nova. Como cada dia, que é sempre um novo dia. Aí bem embaixo diz, vamos brincar de poesia? Ele faz uma pergunta aí no final do seu poema. E na página 11, o José Paulo Paes, né, vem falando um pouquinho dele aí. José Paulo Paes, ele é de 1926 até 1998, é um dos poetas brasileiros mais importantes. Ele escreveu livros por mais de 50 anos e alguns desses livros foram destinados às crianças, né, aí o público infantil. Conheça mais sobre o poeta, aí no livro de vocês tem aí um site, certo? Eu coloquei muitas fotos deles, foto do poeta, para você dar uma visualizada, conhecer mais, porque no livro de vocês tem apenas um desenho desse retrato aqui, certo? Dessa fotografia aí. Aí eu coloquei um que eu achei muito engraçado, essa aqui. Aí fala o seguinte, Manuel, quando é agora? Ora, pois, depois do antes ou antes do depois. Essa daí eu achei muito engraçada. Né? Acho que você vai parar, vai pensar e você vai conseguir entender essa daí. Essa daí eu vou deixar para você entender. Primeira questão diz o seguinte, página 11. No poema Convite, o autor compara a poesia a uma ação de brincar com crianças, rir com palavras, brincar com palavras ou escrever com as crianças. O autor compara a poesia. Gente, desde o início é brincar com palavras. Por isso que a letra C, né? Está referindo aqui ao convite. Vamos lá para a página 12. Na página 12 tem a imagem, essa mesma imagem que está na telinha, tem no livro de vocês. O poema compara brincar com palavras. As palavras... Só um minutinho, eu vou ler de novo. O poeta compara brincar com palavras a brincar com alguns brinquedos. Pinte somente aqueles que aparecem na comparação do poema. Então, quais foram os brinquedos citados, né, que o autor comparou aí? Então, já tem até um X aqui. Um deles, papagaio, e o outro, peão. Pinte somente aqueles que aparecem na comparação. Então, você irá pintar aí, ó, o outro que não está aparecendo, esse bem aqui, ó. Aparece bola, papagaio e peão. Aí você vai fazer um X, marque um X e depois você irá pintar com mais calma. Vamos para a página 13? Eu já me encontro na página 13, como vocês podem estar observando aí a telinha. Podem ter notado que a maioria é pessoal, né? A quarta, quinta só, né? Vamos lá. Terceira questão. Uma palavra pode ter vários significados. Tudo depende do contexto em que ela está inserida. No poema, qual é o sentido da palavra gastar? Quando se fala gastar, empregar,
desperdiçar, poupar, deteriorar pelo uso, né? Gastar e deteriorar, não no mesmo, né? Deteriorar é quando alguém vai ficando, algo vai ficando gasto ali, né? Vai se acabando, então vai deteriorando. Então, essa daqui é letra A, tá bem que o A tá dando para vocês visualizarem, mas agora vai dar letra A. E a quarta questão, para o poeta, os brinquedos gastam-se de tanto brincar. Mas as palavras não se gastam. Interprete e escreva como você acredita que as palavras podem ficar gastas. Para o poeta, as palavras não se gastam, né? Então, você vai escrever como você acredita que as palavras podem ficar gastas. Você acha que as palavras podem ficar gastas? Se você acha que sim, coloque aí sua justificativa, né? Como é que elas podem ser gastas. Eu confirmo com o autor, as palavras nunca são gastas, né? Elas não tem como elas ficarem desgastadas. Vamos para a quinta questão. Analise e responda a questão. Escrever um poema é brincar com as palavras? Você concorda com o poeta? Você acha que escrever um poema é estar brincando com as palavras? Na minha concepção, eu acho que eu concordo com o autor. É brincar sim com as palavras, porque nós podemos colocá-las, tirá-las, nós podemos também estar colocando rimas, sem rimas, e nós escolhemos a dedo as palavras que vamos usar, né? Vamos para a sexta questão na página 14. Bom, já estou aqui na página 14. Sexta questão. O poema Convite afirma que quanto mais se brinca com as palavras, mais novas elas ficam. Ele compara essa afirmação com A. Água do rio com a água do mar, não tem mar lá, né? Então não é a letra A. Água do rio e com a noite, não tem noite. Água do mar e um novo dia, tem água do mar, não tem, nem tem um novo dia. Letra D, água do rio e com um novo dia, tem novo dia sim, né? Discordo, eu falei anterior que não tinha água do rio, tem água do rio sim. Ou tem água do rio e tem com um novo dia. Então aí fica a letra D, tá? Sexta questão, letra D. Sétima questão. O autor do poema compara as palavras como dois elementos da natureza. O que ele diz? Que todos têm em comum? Letra A. Eles se desgastam. Eles se modificam. C. Eles se renovam. C. Se renovam, tá? Oitava questão. Tem um poema aí. Até coloquei uma figurinha do gato aí para vocês. O gato e o rato. Diz o seguinte. Gato rima com gato. Opa. Gato rima com rato. Eles só rimam, não brincam. Eles brigam de fato. O gato dá um salto, abocanha o rato e fim de papo. Né? Vamos para a quinta questão, página 15. Na letra A. Qual é o assunto do poema? Aqui, ó, uma relação entre o gato e o rato. B. Que fim o poema dá aos animais de quem ele fala? O gato, depois de um salto, abocanha o rato e fim de papo, né? Então, põe isso até o rato, ponto final. 9. Vamos brincar de poesia? Caso você queira, inspire-se no poema O Gato e o Rato para criar outro do mesmo estilo ou pesquise e escreva no caderno um pequeno poema. Peça a ajuda da sua família. Essa daqui na nona questão de número 9, né? Ela não é obrigatória. Se você se sentir livre para escrever o poema, você escreva o poema em uma folha separada e grude nessa página, tá bom? Na página 15, que é para mim
para quando eu for corrigir o livro de vocês, eu dar o visto, tá bom? Então deixe aí, se você criar poesia, poema, grude aí na página 15, ok, turma? Então, muito obrigada pela companhia de vocês. Eu vou ficando por aqui e até a próxima aula. Aí eu vou deixar mais uma aí para vocês, que é o Mistério de Amor, do José Paulo Paes. É uma pergunta. É o beija-flor que beija a flor? Ou é a flor que beija o beija-flor? Eis a pergunta, né? Complicada. É igual aquela pergunta da zebra. Igual a pergunta da galinha, né? Quem é que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? A galinha ou o ovo, né? E a zebra, ela é coberta de listas pretas ou de listas brancas? Essa daí pegou, né? É um pouco complicada também. Para descontrair, sempre é bom. Beijo, turma. Até a próxima.